Você pensa que o principal negócio da Red Bull é vender latinhas de energético? Então você está muito errado. A verdade é que a Red Bull é uma empresa de marketing que usa uma latinha como disfarce. É muito além de ser só um energético. Hoje, a Red Bull está em todo lugar. Ela patrocina mais de 800 atletas em mais de 90 modalidades diferentes. Possui 2 equipes de Fórmula 1, comprou clubes de futebol na Áustria, nos Estados Unidos, na Alemanha e até aqui no Brasil, com o Red Bull Bragantino. E não para por aí. Ela controla eventos, campeonatos, documentários, músicas, filmes e tem até seu próprio estúdio de mídia, a Red Bull Media House, que produz centenas de milhares de minutos de conteúdo por ano. Mas aqui está a parte que quase ninguém percebe. Tudo isso não é uma despesa de marketing, é um sistema em que cada atleta patrocinado, cada time comprado, cada campeonato inventado e cada vídeo produzido alimenta um único objetivo: manter a marca Red Bull no centro da cultura jovem e esportiva mundial. Foi essa lógica que transformou uma ideia tailandesa dos anos 70, vendida em garrafinhas baratas para operários, em uma marca avaliada em bilhões de dólares e com quase 40% do mercado global de energéticos. E talvez o maior truque de todos seja este: quando você vê a Red Bull saltando da estratosfera, vencendo corridas de Fórmula 1 ou disputando campeonatos com o Bragantino, por exemplo, você esquece que no fundo ela continua sendo só uma bebida em lata, mas uma bebida que conseguiu vender muito mais do que energia. Ela vende estilo de vida, pertencimento e principalmente uma história. E é exatamente isso que você vai entender neste vídeo: como a Red Bull criou um império bilionário sem depender de vender apenas latas de energético. Bem-vindo ao Clipe Capital. Aqui a gente fala de negócios, histórias de empresas, pessoas e marcas. Mas não só isso, também revelamos as estratégias que movem o mundo e que muitas vezes passam despercebidas. Se você gosta de entender como marcas bilionárias manipulam nossa atenção, criam narrativas e constroem impérios inteiros a partir de ideias simples, então já se inscreve no canal, porque é isso que vamos ver hoje. A história da Red Bull não começa na Europa como muitos devem pensar. Ela começa na Tailândia, nos anos 1970, com um farmacêutico chamado Chaleu Yovidhia. Esse cara aí, com nome difícil, criou uma bebida chamada Kratindang, uma garrafinha doce, sem gás, barata, feita para manter acordado os operários, motoristas de caminhão e agricultores do país. Foi aí que entrou em cena Dietrich Mateschitz, um executivo austríaco que trabalhava na região. Ele conheceu a bebida durante uma viagem e a experimentou e imediatamente percebeu 2 coisas. Primeiro, que funcionava, realmente mantinha as pessoas acordadas. Segundo, que aquilo tinha enorme potencial para ser exportado. Juntos, os dois investiram $500 mil cada um para criar uma nova empresa em 1984, a Red Bull GmbH. Mas antes de lançar o produto no ocidente, eles fizeram ajustes estratégicos. Colocaram gás na bebida, reduziram a doçura e mudaram a garrafinha por uma lata prateada com 2 touros em choque. Nascia então a Red Bull como conhecemos. Em 1987, a primeira lata foi lançada na Áustria e o resultado foi que no primeiro ano já venderam 1 milhão de unidades. E o que parecia só mais um energético, na verdade, estava prestes a se tornar um ícone cultural global. No papel, a Red Bull tinha tudo para dar errado. Era mais cara que os refrigerantes tradicionais, vinha em uma lata menor e tinha um gosto meio estranho para aquela época. Nenhum investidor acreditava que alguém iria pagar por aquilo. Mas os fundadores da Red Bull entenderam algo que as outras pessoas não conseguiam enxergar. O fato de ser diferente não era uma fraqueza, era justamente o que tornava o produto especial. A Red Bull nunca quis competir com refrigerante
leite ou café. Ela criou uma nova categoria. Enquanto outras marcas tentavam competir em preço e volume, a Red Bull se posicionou como um produto premium, caro, exclusivo e diferente. E a estratégia funcionou. Ao invés de vender só uma bebida energética, a marca passou a vender uma ideia de ousadia e pertencimento. O energético deixou de ser visto como uma bebida comum e beber Red Bull virou um sinal de estilo de vida de quem não quer ser normal. A Red Bull nunca quis ser só mais uma marca que estampava seu logo em anúncios de TV. O que ela fez foi muito mais ousado. Ela transformou o próprio marketing em produto. E ao invés de pagar para aparecer, ela começou a criar os seus próprios palcos. E foi assim que surgiram eventos icônicos, como o Flug Tag, em que competidores tentam voar com máquinas caseiras. O Red Bull Rampage, a maior competição de mountain bike radical do mundo. E até um salto da estratosfera, com Felix Baumgartner quebrando a barreira do som diante de 8 milhões de pessoas assistindo ao vivo no YouTube. Essa estratégia de criar experiências únicas deu tão certo que a Red Bull deixou de ser patrocinadora e virou proprietária do espetáculo. Isso se refletiu também nos esportes tradicionais. No futebol, a empresa comprou clubes como o RB Salzburg, da Áustria, o RB Leipzig, da Alemanha, o New York Red Bulls, dos Estados Unidos, e o Red Bull Bragantino, aqui no Brasil. Na Fórmula 1, adquiriu a antiga Jaguar Racing por apenas $1, prometendo investir pesado na categoria. Hoje, a Red Bull Racing não só venceu múltiplos campeonatos mundiais, como também virou um dos maiores ativos de marketing da história do esporte. Tudo isso não é gasto de marketing, é um sistema de visibilidade. Cada atleta patrocinado, cada time comprado e cada campeonato inventado se tornaram propagandas vivas da marca. A Red Bull não se limita a vender energia em lata, ela vende a ideia de que tudo pode ser levado ao extremo. Fundada em 2007, a Red Bull Media House transformou a Red Bull em algo muito maior do que uma empresa de bebidas. Ela virou uma gigante da comunicação. Hoje, a Red Bull produz mais de 150 mil minutos de conteúdo por ano, com transmissões em mais de 170 países, cobrindo desde campeonatos de esportes radicais até documentários de longa-metragem. Esse conteúdo circula por canais próprios, como a Red Bull TV, pelo YouTube, onde tem mais de 10 milhões de inscritos, e por parcerias também com grandes emissoras, influencers e youtubers. Ou seja, a marca não paga para anunciar, ela vende conteúdo para outros veículos, monetiza publicidade digital e ainda reforça a imagem da empresa como símbolo da aventura e da inovação. Na prática, a Red Bull Media House transformou o marketing em uma nova fonte de receita. Enquanto outras marcas compram espaço em canais de mídia, a Red Bull se tornou o canal de mídia. No fim das contas, todo esse show só existe porque a Red Bull tem uma máquina de imprimir dinheiro em formato de latinha. Eles ganham muito dinheiro mesmo com latinhas. O custo de produção de uma unidade é de aproximadamente 9 centavos de dólar. No atacado, ela é vendida por cerca de $1,87 e no varejo pode chegar a $3,59. Ou seja, estamos falando de uma margem bruta absurda que permite à empresa reinvestir 1/3 da receita em marketing, sem comprometer os lucros. Em 2019, a Red Bull vendeu 7,5 bilhões de latas, gerando 6 bilhões em receita. Em 2020, esse número subiu para quase 8 bilhões de latas. Hoje, a empresa controla cerca de 40% do mercado global de energéticos. Um domínio impressionante, considerando a concorrência de gigantes como Monster, Coca-Cola e Pepsi. Mas aqui está a jogada de mestre. Em vez de diversificar para refrigerantes, sucos ou cafés, como fazem os seus rivais e concorrentes, a Red Bull preferiu focar em um único produto e multiplicar sua presença por meio do marketing. Cada dólar ganho com uma lata financia times, eventos, atletas, transmissões, documentários e todo o ecossistema de visibilidade que retroalimenta as vendas. É um ciclo fechado. A lata paga o espetáculo e o espetáculo vende a lata.
Depois de tudo isso fica claro, a Red Bull não é só uma fabricante de bebidas, ela é uma empresa de marketing que encontrou na lata o disfarce perfeito. A marca se infiltrou no esporte, na música, no entretenimento e até na cultura digital. Ela não vende apenas energia, vende estilo de vida, pertencimento e espetáculo. Cada vez que você vê o logo estampado em um carro de Fórmula 1, em um estádio de futebol, em um documentário no YouTube ou até no uniforme do Red Bull Bragantino, a estratégia se cumpre. Enquanto concorrentes brigam por preços e lançam dezenas de sabores, a Red Bull segue com foco absoluto. Um produto, uma margem gigantesca e um império construído em cima de visibilidade e narrativa. No fim, a verdadeira genialidade da Red Bull não está no gosto da bebida, mas na história que ela vende. Uma história tão poderosa que transformou uma ideia tailandesa em uma marca avaliada em bilhões de dólares e presente em mais de 170 países. E se você gostou dessa história, não para por aqui. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz novas análises de como as maiores empresas do mundo constroem os seus impérios. E se você achou essa história da Red Bull impressionante, assista algum desses 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora. Eu tenho certeza que você também vai gostar deles. Até mais!